Olá pessoal, cá nós aqui mais uma vez com essa resolução da banca IBAN, né, de questões. Hoje a gente vai falar sobre medicina nuclear, uma das matérias, né, bem corriqueiras dessa banca aí. Em todos os concursos cai pelo menos uma ou duas questões, variando o concurso, né? E tem uma dificuldade muito grande, né, de algumas pessoas, porque não é uma matéria de comum, né? É uma especialidade na nossa área e a gente, às vezes, no curso de formação, no curso de tecnólogo, não é tão abrangente assim, né? E possamos pegar e executar as questões e acertarmos, né? Sem mais delongas, vamos lá para iniciar a nossa aula aí dessa banca aí com as questões, tá? Primeira questão, Pinheiral 2018, fala assim: a medicina nuclear é ramo dos métodos diagnósticos de imagem que examina funções fisiológicas específicas do corpo, dos corpos, com o uso de radiofármacos. O radiofármaco é uma combinação de um material radioativo chamado com frequência de nuclídeo. Emite radiação do tipo. Na medicina nuclear, tá? Na medicina nuclear, nós utilizamos um material, 95% dos exames, 95% dos exames é realizado com material chamado tecnésio, tá? Vou passar algumas informações aqui, depois vocês vão assistir o vídeo para a gente dar continuidade na nossa correção. Então nós utilizamos o material, maior frequência, 95% dos exames é o tecnésio, né? Por que o tecnésio? Porque ele tem uma meia-vida, né, bem curta. Ele é filho do molibdênio 99, ou seja, um gerador, né, de molibdênio. Ele decai, né? O molibdênio 99 ele decai para o tecnésio 99M, esse M de metastável. Então tem 95% do exame realizado com tecnésio, porque ele tem meia-vida de 6 horas, ele emite uma radiação do tipo gama, né, com energia de 140 keV. É uma energia é, um, é uma energia monoenergética, né? Todos fótons com 140 keV. Então ele tem um pai de uma meia-vida um pouquinho longa, o molibdênio 99, né? Ele tem uma meia-vida de 66 horas, um gerador de molibdênio. Para quem não sabe, meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra radioativa decaia pela metade de sua atividade, tá? Isso é a definição de meia-vida. Então, quando a gente fala de meia-vida, é o tempo que aquele material ele vai decair, né, pela metade de sua atividade. Tecnésio é mais utilizado. Decaimento de 6 horas. Podemos utilizar também o iodo 131. O iodo 131 ele tem 8 dias de meia-vida. Podemos utilizar o iodo 123, que tem 13,1 hora. Né? Podemos utilizar vários radioisótopos, tá? O tecnésio em si, quando ele é injetado, né, ele tem afinidade com a tireoide, paratireoide, estômago e um pouquinho do fígado. Então, para exame de tireoide, né, estudar a morfologia, né, a morfologia da tireoide, a gente só utiliza o tecnésio. Quando a gente vai pegar e fazer exames de alguns órgãos específicos, o tecnésio ele tem que ser misturado. Misturado, Alessandro? Não é a palavra correta. A palavra correta é marcado, né? Então a gente vai pegar o tecnésio, né, que é o radioisótopo, que vai emitir a radiação, e vai marcar ele com um elemento farmacêutico, uns chamam droga, né? Chamam de traçadores, chamam de quelados, né? Que tem afinidade com certo órgão, para levar esse material até aquele órgão-alvo e emitir a radiação de lá. Uma outra coisa importante da medicina nuclear é que o paciente ele emite radiação diferente, né, de outras modalidades, tomografia, raio-x, né, mamografia, hemodinâmica, que
aparelho emite a radiação, atravessa o paciente e é detectado por um anteparo ou receptor de imagem. Na medicina nuclear não, tá? Isso foi pergunta de prova, deve ser. Quem emite radiação é o paciente e existe um aparelho que capta essa radiação, chamado de gama-câmara, tá? Esses materiais farmacêuticos, né, junto com o material que emite radiação, é chamado de radiofármaco. Então tem o material que emite radiação, o radionuclídeo, o radioisótopo, junto com o material farmacêutico, os dois juntos, radiofármaco. Nós temos várias variações. Por exemplo, eu quero ver a filtração glomerular, como é que ela está sendo. O tecnésio sozinho, ele vai tireoide para tireoide, um pouquinho no fígado, um pouquinho no estômago. Então eu vou marcar ele com um elemento chamado DTPA. Então, um fármaco chamado dietileno triamido pentacético, que eu vou marcar, né? Pela manhã eu vou chegar lá, vou ver qual é a agenda, e eu vou marcar, e a gente vai ver a filtração glomerular. Nós também temos outros, né, materiais, como, por exemplo, fazer um exame de cintilografia óssea, porque cintilografia é mais conhecido na medicina nuclear, né? Se você não conhece medicina nuclear, conhece mais como cintilografia. Vou fazer cintilografia óssea. Eu vou pegar o tecnésio e vou marcar ele com MDP, de fosfonato, né? O fármaco de fosfonato, abrigado por MDP. E eu vou fazer um exame de óssea. E cada exame que eu faço, ele tem um tempo de biodistribuição naquele órgão, tá? Por exemplo, se eu for fazer um exame de tireoide com o tecnésio para ver morfologia, a formato da tireoide, após injetar 20 minutos, entra o paciente na gama-câmara. Se eu for fazer um exame de ósseo no paciente, se não for fluxo, né? Eu vou fazer um exame, vai injetar no paciente o material de 2 a 4 horas, de 2 até 4 horas depois que o paciente vai entrar no aparelho para poder executar o exame. Alessandro, como é que você sabe? Porque eu já trabalhei em medicina nuclear por 4 anos lá na UF, tá? Então já atuei na medicina nuclear, atuei mesmo, tanto fazendo a eleição do gerador, marcação, controle de qualidade, ou seja, tudo isso executado na radiofarmácia, né? Como lá não tinha um farmacêutico na época, eu fazia tudo isso. Fazia a eluição do gerador, fazia a marcação dos radiofármacos, tirava a dose, media aquela dose, né? Porque a gente tem que medir a atividade. O aparelho utilizado para medir a atividade tá chamado de curiômetro, tá? Medir a atividade que eu tirava para poder em seringa, né? Para poder levar até o técnico de enfermagem para poder injetar no paciente, fazer o controle de qualidade pela manhã, entendeu? O paciente na mesa realizava o exame. Então tudo isso a gente fazia, a gente começou a pegar experiência nisso aí, foi muito bom, um momento muito bom na minha vida. Então por isso hoje eu falo muito de medicina nuclear, tá? Então, algumas coisas que eu falei aqui vocês vão anotar depois. É até bom que vocês anotem antes de fazer essas questões aí, tá? Porque muitos assuntos que eu falei agora, tá tudo dentro dessas questões aí. Vamos lá para nossas questões então. A medicina nuclear é um ramo dos métodos diagnósticos de imagem que examina funções fisiológicas específicas dos corpos com o uso de radiofármacos. Ou seja, radiofármaco é quando tem um material que emite a radiação, mas o material farmacêutico, conhecido, o fármaco, né? Conhecido como quelado, traçador, tá? Um radiofármaco é a combinação de material radioativo chamado com frequência de nuclídeo, radionuclídeo melhor dizendo, né? Que emite radiação do tipo, acabamos de ver agora, esse material, né, emite radiação do tipo gama, beta, alfa ou delta. Radiação do tipo gama, fácil, simples demais. IBAN, Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 2020. Radiofármaco é a combinação de um material radioativo com uma droga farmacêutica. Vou te falar, chama de droga farmacêutica, mas não é, né? É um fármaco, um medicamento, tá? Quando esses dois elementos são unidos, cria-se um fármaco. Aí cria-se um radiofármaco, não só um fármaco, tá? Eu tenho um radiofármaco, material que emite a radiação, mas esse material farmacêutico que vai levar até o órgão de interesse, tá? Programado para ir até o órgão específico aí, ó.
No interior do sistema do órgão ou tecido, o material radioativo é chamado de nuclídeo, é chamado de radionuclídeo. Tecnésio, né, 99N, né, porque ele é metastável, ele emitiu uma radiação para se tornar estável. Então, é o nuclídeo radionuclídeo, utilizado com mais frequência em medicina nuclear. E possui sua energia em keV igual a 110, 120 keV, 130, 140. Acabei de fazer um resumo ali, logo na primeira questão, né? Nós vimos que a energia emitida, né, por esse fóton gama do tecnésio, né, emite fóton gama, tem meia vida de 6 horas e possui, né, um fóton monoenergético de 140 keV. Simples, fácil, como tudo na radiologia depois que a gente estuda, né? A tomografia por emissão de pósitron, conhecida como PET, é uma técnica singular de obtenção de imagens tomográficas tridimensionais com capacidade de mostrar o funcionamento bioquímico dos órgãos e tecidos do corpo. Com relação ao PET, é correto afirmar que difere da tomografia computadorizada convencional por não possuir arco de detector de radiação. Letra B. Faz uso de traçadores radioativos que são administrados ao paciente por injeção ou inalação. Letra C. A necessidade de um ciclotron para a produção de elementos emissores de pósitron é eliminado. Em um processo denominado aniquilação, a massa do pósitron e a massa do elétron são convertidos em fóton único. Qual será a sua resposta? Antes dessa resposta, vamos fazer um resumozinho, né, de PET. Só um resumozinho de PETzinho rapidinho. O que é o PET-CT, né? Não é de PET-CT, né? Tomografia por emissão de pósitron, né? Então é uma tomografia, né, específica para trabalhar na área da medicina nuclear. Ele mostra o funcionamento bioquímico, né, ou fisiológico, né, e tecidos do corpo. Ele consegue estudar o metabolismo, né, do órgão, muito importante. É um exame muito caro, mas muito eficiente, né? São importantes porque o metabolismo bioquímico e o funcionamento de órgãos e tecidos podem revelar se essas estruturas estão doentes ou saudáveis e detecta o funcionamento anormal antes do aparecimento dos sintomas em estágios iniciais. Olha que coisa interessante. Então eu tenho uma modalidade onde eu consigo, né, eu vou conseguir diagnosticar antes de aparecer, né, os sintomas nesse estágio inicial. Olha o tão quanto importante é o PET, né? Em comparação à medicina nuclear, tem uma coisa que é muito idêntica. Ambos usam substâncias radioativas chamadas de ou traçadores, né? Eu sou pouco contra a palavra traçador, mas está escrito assim no bom traje, né? Que são administrados ao paciente por injeção ou inalação. Sim, tem uma terceira via, né, de administração, né, desse material, esse radionuclídeo, né, o radiofármaco, com gases aerosóis, desculpa, como fosse tipo nebulização, né, para fazer perfusão pulmonar. Então, vias, né, de administração por injeção intravenosamente, inalação ou também por via oral. Na medicina nuclear a gente pode fazer um estudo do trato gastrointestinal. A gente pega um alimento, injeta nesse alimento ali uma quantidade de tecnésio e o paciente vai dar para o paciente via oral, vai colocar no aparelho e vai ver todo o trajeto, né, desse material radioativo, dependendo da patologia que foi estudada, né, você vai verificar lá, por exemplo, divertículo de Meckel, você consegue visualizar bem. Então, as vias de administração pode ser por intravenosamente, por inalação ou via oral, tá? Aqui só falo de dois meios, porque está comparando com o PET, 2 meios de administração. O uso de pósitron, ao contrário da medicina nuclear, utiliza substâncias que emitem pósitron, né? A medicina nuclear emite radiação gama. A gente sabe que o núcleo radioativo
A gente sabe que Rutherford ele fez, né, um experimento onde ele viu que dentro de um núcleo radioativo ele sai 3 tipos de radiações, né? Uma radiação que tem até um vídeo no YouTube, depois procura aí, tá? Que eu falo sobre esses 3 tipos de radiações, tá? Radiação alfa, beta e gama. E para PET scan ele usa um positron, tá? Cuidado, tá? Que esse positron, né, é um processo denominado aniquilação. Ou seja, a massa do positron e a massa do elétron são convertidos em 2 fótons de 511 keV, né? Se eu tiver medido em keV, se eu medir em megaelectrovolts, é 0,511, os quais são emitidos de modo que suas trajetórias formem entre si um ângulo de 180 graus e em seguida são detectados pelo arranjo de detectores que circundam o paciente, os detectores do PET scan. Esse positron, tá? A gente sabe que a radiação beta, emitida do núcleo radioativo, ela emite um elétron, um beta positivo e o beta negativo, né? O beta positivo, primeira coisa, a radiação beta que é emitida de um núcleo radioativo, o que eu vou falar aqui vai soar até estranho, tá? Verificou-se que essa radiação beta que sai do núcleo radioativo nada mais é que elétrons, tá? Para não confundir com os elétrons da eletrosfera do átomo, deram o nome de radiação beta. Quando é beta positivo, a gente chama beta positivo positron, ou seja, um elétron positivo. A lição soa mal, mas positron é um elétron positivo, tá? E o beta negativo, o negatron, é um elétron, né? Então a gente sabe que o encontro deles, a aniquilação, vai formar a minha imagem, né, em PET-CT, tomografia por emissão de pósitron, tá? O tomógrafo em si. O tomógrafo do PET-CT é composto por vários detectores dispostos em arranjos circulares, projetados para detectar de modo simultâneo os fótons de 511 keV, se for medido em keV é 511, se for medido em megaelectronvolts, keV ou kV, tá? Se for medido em megaelectronvolts, né, é 0,511, que criarão uma imagem, tá? Quais elementos que são utilizados, né, no PET? Carbono 11 pode ser utilizado, o oxigênio 15 pode ser utilizado, o nitrogênio 13, o rubídio 82, o flúor 18, mas esse é o elemento mais utilizado, né? Ele é um marcador análogo à glicose, tá? A fluorodexoglicose, FDG, e possui meia-vida de 110 minutos. Então, o flúor ele tem a meia-vida de 110 minutos. Ele é um dos mais utilizados. Tem outros, tem, como eu falei, carbono, oxigênio, carbono 11, oxigênio 15, nitrogênio 13, o rubídio, o flúor 18, tá? Todos esses elementos, para que eu possa produzi-los, tem que ser fabricados, tá? Eles são produzidos, tá, através de um cíclotron. Então, utilizam um aparelho chamado cíclotron para criar esses elementos, o carbono 11, o oxigênio 15, o nitrogênio 13, tá? E o flúor 18. Desses materiais que são utilizados, né, em PET scan, o rubídio é o único que é gerador, tá? Tipo gerador de galho, tipo molibdênio é o único que é gerador, tá? Todos os outros são produzidos em um aparelho chamado cíclotron, tá? Através desse resumo, vamos para voltar à nossa questão. A TID oferece em 2020 a tomografia por emissão de pósitron é uma técnica singular de obtenção de imagens tomográficas tridimensionais, com a capacidade de mostrar o funcionamento bioquímico dos órgãos e tecidos do corpo. Com relação à PET, tomografia por emissão de pósitron, é correto afirmar que, letra A,
é diferente da tomografia convencional. Não possui arco de detector de radiação. Claro que possui arco de detectores, né, gente? Letra B. Faz uso de traçadores radioativos que são administrados ao paciente por injeção ou inalação. Eu ouvi alguma coisa no resumo anteriormente que o Alessandro falou. Letra C. A necessidade de cíclotron para a produção de elementos emissores de pósitos é eliminado. Não, acabamos de ver que existe, né, é fundamental ter o cíclotron para produzir os pósitos que são utilizados, tá, do carbono, do flúor, do oxigênio, né? Em um processo denominado aniquilação, a massa do pósitron e a massa do elétron são convertidas em fóton único. A Alessandro falou alguma coisa assim, sobre isso aí, sim. Falou sim. Mas não é fóton único. São dois fótons, não é fóton único. Aí é que está o erro. Nosso gabarito, letra B, faz uso de traçadores radioativos que são administrados ao paciente por injeção ou inalação. Ainda o Patilha oferece duas questões, né, referente, né, à medicina nuclear. Né? Radiofármaco é a combinação de material com uma droga farmacêutica. Nossa, não é tão feio, né? Radiofármaco é a combinação de um material radioativo com um material farmacêutico chamado de fármaco. Por isso que o nome é radiofármaco. O radioisótopo é o material que emite a radiação, né? E um fármaco para levar esse material até certos órgãos. Então é radiofármaco, o radioisótopo, o radionuclídeo, mais o material farmacêutico, tá? Quando esses dois elementos são unidos, cria-se um fármaco, radiofármaco, novamente cofármaco, programado para ir até o órgão específico, no interior do sistema de órgãos ou tecidos. Aí você vai perguntar assim, Alessandro, mas o comando da questão está errado? É só, gente, se a gente entende, se a gente vai, é mais fácil a gente acertar a questão ou a gente fala assim, eu vou entrar com recurso depois. É mais fácil acertar a questão, porque a banca ela é soberana sobre o concurso, tá? Então, assim, não fala assim, mas o anunciado tem algumas palavras erradas. Acertem a questão. Em último caso, é recurso. Errei a questão tem dupla resposta, aí sim, fora isso, tentem matar a questão. Não ir para o recurso não, porque às vezes, mesmo você estando certo, tem banca que ela não aceita e continua com aquela questão. E essa Bank-Ban, ela trabalha com peso, né? Específica sempre tem um peso diferenciado. O núcleo utilizado com maior frequência em medicina nuclear e que possui energia igual a 140 keV. A. Césio. B. Tecnésio. C. Urânio. D. Detório. Já vimos já que é o tecnésio. 99M, né? Cabo Frio, 2020. Cada material radioativo tem certa velocidade de desintegração. É igual essa palavra, desintegração já caiu em desuso, né? Por quê? Quando a gente fala assim, desintegração, parece que o material vai sumir, vai desaparecer, né? Hoje a gente faz mais de transmutação, se transmutar, né? Quando você tem alteração do número atômico do elemento, você vai ter um outro elemento, então ele se transmuta. O pai gera um elemento chamado de filho, então transmutação é mais utilizado hoje do que desintegração, tá? Isso significa que o material se desintegra mais rápido, então troca por permuta, né? O parâmetro físico que determina a velocidade é a meia-vida, tempo necessário para que metade dos átomos de uma amostra radioativa tenha decaído pela metade de sua atividade. Esqueci de completar, metade de sua atividade, tá? O Tecnésio 99N de método estável, CM de método estável, tem meia-vida de 4, 5, 6 ou 7 horas. Letra C, 6 horas. Simples, muito fácil. Prefeitura Municipal de Caxambu 2023. O método de imagem que é capaz de mostrar a função bioquímica dos órgãos e tecidos do corpo, podendo revelar se estão doentes ou saudáveis. Acabamos de ver naquele resumo, né? Letra A, ultrassom, raio-x, PET ou pielografia. Ultrassom em aulas anteriores eu já falei, raio-x a gente já discutiu bastante. Nosso gabarito é a letra C, o PET, tá?
Pielografia. Pielografia em si só, né? Ele refere-se só apenas às pelves renais, tá? Então, sempre quando eu vou falar sobre pielografia, que é um exame contrastado, as literaturas elas falam de pielografia retrógrada, ou urografia, ou ureteropielografia retrógrada. Essa palavra retrógrada, tá? É contra o fluxo, tá? Então, retrógrada contra o fluxo. É realizado no centro cirúrgico após a cateterização do meio de contraste iodado diretamente no ureter. Pielografia anterógrada percutânea. Qual a finalidade? Opacificar as vias aéreas superiores por meio de uma punção direta no rins, tá? O exame é realizado pela injeção do meio de contraste iodado pela sonda de nefrostomia. O que é nefrostomia? Uma punção percutânea no rins, tá? Vai lá no centro cirúrgico e faz esse exame. Olha a questão que caiu agora em 2023, ó. PET é a técnica única de imagem tomográfica tridimensional que é capaz de mostrar a função bioquímica dos órgãos e tecidos do corpo, podendo revelar se estão doentes ou saudáveis. Em contraste com a medicina nuclear, o PET usa compostos radioativos que emitem pósitron durante o processo de diminuição radioativa. Um pósitron é letra A, elétron negativo, letra B, um elétron positivo, letra C, um próton positivo, letra D, um próton negativo. Claro que nesse momento vocês irão dar uma pausa no vídeo e depois irão responder, né? E eu acabei de falar agora para vocês também, é um elétron positivo. Simples, não fácil, como tudo na radiologia, depois que a gente estuda, gente. Olha aqui. Eu falo que todo concurso que é medicina nuclear ninguém acredita, né? Meia vida é o tempo que se leva para que a radiação de um radionuclídeo cair pela metade de sua atividade original. Radionuclídeos são amplamente utilizados na produção de imagem para o diagnóstico. O radionuclídeo utilizado em exames de imagem na medicina nuclear, que tem meia vida de 8 dias, é iodo 131, tecnésio 99, flúor 18 ou talio 207. Já falei 3 aí já, né? Já falei do iodo, falei do tecnésio, falei do flúor. Nosso gabarito é a letra A, o iodo 131, tá? O iodo 131, além dele ser utilizado, né, para fazer imagens, para captação, ver quanto está captando de iodo na tireoide, para saber se o paciente tem hiper ou hipotireoidismo, tá? Ele é utilizado também para tratamento também de câncer de tireoide, tá? É dado para o paciente numa certa quantidade. Se a quantidade que for administrada for superior a um valor, né, segundo aqui na 4.05, que fala sobre proteção em medicina nuclear, o paciente fica internado. Lá no serviço de medicina nuclear tem um quarto de terapia, tá? O paciente fica internado, fica acompanhado pelo supervisor de proteção radiológica e pelo médico, né, de medicina nuclear, tá? O tecnésio 99 são 6 horas, o flúor 18 são 110 minutos, tá? E o talio, gente? Que material é esse? Existe também, eu falei que o tecnésio, né, ele pode ser administrado, ele chama puro, né, quando não está marcado com nada, mas na maioria das vezes ele tem que estar com alguma substância farmacológica para ele levar ele até aquele alvo lá e produzir imagem. Mas também existe outros radionuclídeos, tá, que são utilizados sem precisar ser marcado com um fármaco, tá? Um desses é o talio, tá? O talio, ele é um análogo ao potássio, tá? Então ele já vem pronto, né? Ele já vem pronto do IPEM já, e pode ser usado como marcador de fluxo regional do miocárdio. Então ele é utilizado para o miocárdio. Ele não precisa ser marcado com o MIB,
que é o material farmacológico que o Tecnésio é marcado quando vou fazer exame do miocárdio. Então, ele pode ser utilizado direto. A minha vida dele é de 73 horas, muito mais do que o Tecnésio, tá ok? Então, gente, com isso, nós encerramos hoje esse estudo de medicina nuclear, de questões relacionadas à medicina nuclear, que sempre cai na Banco-IBAN. Quem, pessoal, estiver interessado, né, em querer se aprofundar mais, querer ver mais questões, querer estudar, vem estudar com a gente, pô. A gente, né, nós temos, tá? A nossa plataforma com aulas online ao vivo, tá? Às segundas-feiras, de 18 a 22 horas, com específico em português. As aulas ao vivo online às terças-feiras, de 18 a 22 horas, com SUS, informática, tá? Quarta-feira, com raciocínio lógico matemático. Além disso, a gente já tem nossa plataforma aulas de anatomia, tá? Completa, aulas de administração pública completa, tá? Então, a gente, além de ter essas aulas ao vivo, essas aulas depois que são ao vivo, elas sobem para a plataforma e ficam disponíveis para o aluno assistir quando quiser, tá? Além de também ter o material também teórico e apostilas. A gente dá toda a teoria, né? E depois da teoria a gente vai resolver questões, tá? Isso tudo fica disponível para o aluno baixar, montar a apostila. A gente também tem um grupo de WhatsApp fechado, né? Onde nós tiramos as dúvidas de todos os alunos, todos os professores estão lá, né? De português, de SUS, de matemática, de informática, tá? Temos simulados também, tá? Simulados, mensalmente a gente tem simulados para poder ver como está o conhecimento dos alunos, qual matéria que ele está mais, está melhor, ele precisa estudar mais, tá? E a plataforma é própria, não é a plataforma de Hotmart, é uma plataforma própria, tá? Então, quem estiver interessado, é só entrar, né, na nossa... Curtir a gente lá também no Instagram, então mandar um direct pra gente no nosso Instagram, que é @cursoicrad, tá? Que vão responder você por lá, tá bom? Então, até a próxima, né? Com o nosso vídeo 5 sobre questões, resolução de questões da Banco IBAN. Um abraço.